nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando o estudo bíblico, paramos no versículo Gênesis, capítulo 9, versículo 17. Agora vamos continuar do versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido o vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez do seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Agora só uma nota, o último, literalmente o escravo dos escravos. Noé amaldiçoou Canaã porque não podia amaldiçoar seu pai, o qual tinha sido abençoado por Deus. Então, continuando no versículo 26. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Eis a posteridade dos filhos de Noé. Então aqui eu vou tentar a gente vai colocar, conforme a gente vai lendo, a posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asenês, Rifat e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Donanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Para mostrar aqui em laranja, fiz a descendência de Jafé, e em azul a descendência de Cã. Depois em amarelo vai ter a descendência de Sem. E também que algumas traduções da Bíblia colocam esses mesmos nomes, só que escritos diferente. Então talvez se em outra Bíblia tiver outro nome, né, no caso é a mesma pessoa, só que dependendo da tradução são alguns nomes diferentes, tá bom? Então vamos continuar no capítulo 10, versículo 9. Ele foi um grande caçador, Nemrod, né, diante do Senhor, donde a expressão, como Nemrod, grande caçador, diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobot-ir, Cale e Rezem, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, de onde saíram os filisteus. Uma nota: Caftorim, habitante de Caftor,
que é a ilha de Creta ou alguma região costeira da Ásia Menor. E os filisteus, eles são descendentes deles, dos Caftorim. Legaram o nome à Palestina. Então, continuando no versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Leza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas e seus diversos países e suas nações. Então, só para comentar, então, os cananeus eles eram os habitantes da antiga Canaã. Aí acredita-se que tenham sido uma das civilizações mais antigas da história da humanidade, e eles foram uma das divisões étnicas expulsas pelos israelitas após o êxodo, né? Então, se Deus quiser, vamos estudar que depois que os israelitas eles fugiram da escravidão do Egito, né? Eles passaram o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Um dos povos que estava na Terra Prometida, né? Na terra onde corre leite e mel, eram os cananeus, né? Então aqui a gente pode ver de onde eles surgiram, né? São uma descendência da família do filho de Cã, um filho de Noé, né? Que quando ele estava, depois que ele bebeu o vinho, quando ele estava nu, ele foi chamar os dois irmãos, e os outros dois irmãos, Sem e Jafet, cobriram ele andando de costas, né? Então, de onde vem, né, o termo cananeu, tá bom? E aqui tá o mapa mais ou menos pra gente ver, né? Nessa região mais ou menos Canaã, né? Certo? Então, continuando. Agora no versículo, capítulo 10, versículo 21. Nasceram também filhos de Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafet. Filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arão. Filhos de Arão, Uz, Ul, Jeter e Mes. Arfaxad gerou Salé. Salé gerou Éber. Éber teve dois filhos, um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e outro se chamava Jeta. E Faleg, só uma observação, Faleg significa divisão. Versículo 26, do capítulo 10 de Gênesis. Jetã gerou Elmodad, Salef, Azarmot, Jaré, Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa até na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e nações. Tais são as famílias de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Vamos passar para o capítulo 10, versículo 11, porque continua essa genealogia. Depois a gente volta aqui na Torre de Babel, tá bom? Então, capítulo 11, versículo 10. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxad. 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxad, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxad, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxad viveu 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Então, aqui é Faleg. Versículo 17. Após o nascimento de Faleg, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos, gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Arão. Eis a descendência
de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Lot. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abraão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. E a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Lot, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegando a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo de vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Então aqui finaliza e a gente vê que mais ou menos essa aqui é a linhagem, né? Como a gente pode ver, tem alguns nomes diferentes, porém são a mesma pessoa, tá bom? Então aqui, né, quem quiser também pode pausar o vídeo, pode dar uma olhada, que aqui estão, como a gente foi estudando mais devagar, aqui está um panorama geral dos filhos de Noé. Nós temos, então aqui, a gente tem a Torre de Babel. Vamos voltar então no capítulo 11, versículo 1. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens partindo para o oriente encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Sirvam-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Então, uma observação que Babel é uma palavra ligada artificialmente ao verbo balal, que significa misturar, confundir. Então, vamos só olhar um vídeo para tentar imaginar, né, como era a Torre de Babel. Jesus.